Olá, galera vascaína, olá, gigantes vascaína, esse é o canal Vasca Gigante, trazendo informações do nosso clube querido e amado Vasco da Gama. Galera, nesse boletim de informações, vamos falar sobre o jogo de ontem, um empate entre Barraca Central e Vasco. Vamos falar também, pessoal, sobre o Vasco, né, anda sondando jogadores, né, para vir na abertura da janela que vai acontecer no meio do ano, depois da Copa. Vamos falar também sobre a venda da SAF e vamos falar sobre a semana de treino que o Vasco está tendo para o jogo de sábado às 16h30 lá em Belém contra o Remo. Mas antes eu peço a sua ajuda, a sua colaboração, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que a plataforma reconheça meu trabalho e divulgue para mais torcedores vascaínos espalhados pelo Brasil. Galera, vamos começar a falar sobre o jogo, né, de ontem, um empate entre Barraca Central e Vasco, lá na Argentina, em Buenos Aires. O Vasco sabemos que o Vasco jogou com os jogadores reserva e os garotos da base. Primeiro tempo, o Vasco teve chance de ganhar, de marcar gol, mas uma cabeçada de Spinelli, um chute de Spinelli, um chute de Avelar ali, um chute de Piton, e teve também um chute de Addison, que foi para fora, raspando a trave, mas na realidade foi um jogo meio frio. Primeiro tempo o Vasco atacou bastante, mas não finalizou em gol, o Spinelli lá na frente só. O Barraca Central deu só um chute a gol lá, que o Fusato defendeu, botou para escanteio, e aquele jogo frio, pessoal, no primeiro tempo. No segundo tempo, o Barraca Central veio para cima, ainda até os 25 minutos, o Barraca Central começou a gostar do jogo, Ou foi quando houve uma expulsão aos 30 minutos, pela entrada de um jogador, Nuno Moreira. O Moreira até foi substituído, mas foi aquele jogo frio, O Vasco merecia ganhar da vitória, o time do Barracas é muito ruim, foi a primeira vez que o Vasco enfrentou esse time. Sabemos que o Vasco foi com um time misto, reservas e jogadores da base. O Vasco entrou em campo com o Fusato, com o Puma Rodrigues pela lateral direita, com o Avelar pela lateral esquerda, zagueiro Cuesta, Lucas Freitas e o Wallace Falcão. O Vasco jogou com 3 zagueiros. Ali no meio, ali na volância, Hugo Moura, JP, na frente, Nuno Moreira pela esquerda, Spinelli centralizado e Matheus França jogando mais pela direita. Foi aquele jogo frio. Destaques do jogo foi o JP, jogou muita bola. Tem que ter uma chance, Renato tem que dar uma chance a esse garoto no time titular, porque ali o Tietê às vezes oscila, joga bem, joga mal, e o JP é um jogador que tem um bom passe, ajuda na marcação e tem um bom passe, tem bons lançamentos, tem uma saída de bola muito boa, e foi o que ele mostrou ontem. Renato Gaúcho assistiu o jogo, deve ter visto o jogo do JP, que jogou bem, o Hugo Moura jogou bem, foi esses dois destaques do jogo. O Cuesta foi bem ali na zaga, o menino, o Avelar foi bem na lateral esquerda, muito bom, mas, cara, o Matheus França foi o pior do jogo, não sabe para que veio, o cara foi um jogador a menos, sinceramente, foi um jogador a menos, só no início do jogo que ele lançou uma bola lá para o Spinelli, ele cabeceou, pronto, só foi esse lance, o resto, cara, foi fora de sério, e ainda voltou para o segundo tempo, foi substituído aos 25 minutos, mas o resto foi apagado antes, no primeiro tempo, no segundo tempo, não era nem para ele ter, eu acho que não era nem para ele ter entrado no jogo, cara. Tinha botado ali o Addison, era muito, muito melhor do que botar o Matheus França, cara. Eu não sei o que esse cara tá fazendo no Vasco, não sei que esse cara tem um peixe muito grande, porque, cara, contra o Diniz, Diniz deu chance e ele não aproveitava. O Renato Gaúcho deu chance a ele, não aproveitou. Cara, até quando vai ficar um cara a menos quando o Matheus França está jogando? É um jogador a menos, cara, sinceramente. Não dá mesmo. Então o Vasco saiu lá com um empate, foi bom, saiu com um ponto. Os outros jogos vai ser no Rio, dá para o Vasco utilizar um time
com mais titulares, né? O próximo jogo vai ser dia 14, na terça-feira, contra o Audax. E o último jogo, né, o terceiro jogo vai ser contra o Olímpia, no Rio de Janeiro também, no dia 30. Dá para o Vasco, né, aproveitar aí, fazer os 6 pontos aí, né, e para o mês, no mês de maio, a gente vai jogar mais 2 partidas fora, né? Uma dentro de casa e 2 fora. Então, a equipe que jogou ontem já voltou, né, já está no Rio, algum jogador vai se integrar ao elenco, né, para o jogo de sábado contra o Curitiba. Agora, galera, vamos falar sobre o Vasco, né? Está sondando aí jogadores, como eu já falei aqui ontem no vídeo, antes de ontem, o Vasco está sondando o Cebolinha, que pelas informações o Flamengo não vai renovar contrato. Cebolinha é um grande jogador, o Renato Gaúcho apoia a vinda de Cebolinha. Tem outros clubes aí que estão querendo Cebolinha, principalmente o Grêmio, né? Que o Cebolinha é cria do Grêmio, mas o Vasco deve entrar em contato com ele, o Admar Lopes, conversar para ver a pretensão dele, se ele tem pretensão de jogar no Vasco. Se vir, é muito bom, mais um atacante ali que tem bastante habilidade pela lateral esquerda, porque na lateral esquerda só temos mesmo o Andrés Gomes, e sabendo que a temporada é longa, vem contusão, vem cartão amarelo, e pode ficar fora e ter um substituir o outro. E também, né, a proposta sobre o Arboleda, o Vasco procurou o responsável por Arboleda, né, pelo passe da Arboleda, e o Vasco ofereceu uma proposta ao Arboleda. A Arboleda ganhou 800 mil no São Paulo, e o Vasco ofereceu um contrato de 2 anos e meio até 2029, mais um aumento salarial. Vamos ver se a Arboleda vai aceitar essa proposta, né? O Vasco, o Admar Lopes, procurou um empresário que é responsável por Arboleda, tem essa conversa, vamos ver se o Arboleda vai querer ficar jogando no Brasil também, tem isso aí, né? O Arboleda ainda não completou 12 jogos, porque a norma agora que o jogador, o Campeonato Brasileiro, que o jogador pode jogar até 12 jogos. Mais do que isso, não pode jogar em outro clube pelo mesmo campeonato. Vamos também, a Cebolinha tem que analisar isso aí. Mas aí vamos ver se o Arboleda vai aceitar. Tem um Internacional também que está no páreo aí, proposta melhor, eu creio que o jogador vai aceitar. Arboleda é um grande zagueiro, um zagueiro bom em bola aérea, defensivamente, e lá no ataque, quando São Paulo ia bater o escanteio, o Arboleda sempre subia, sempre fazia gol, e será bem-vindo, muito bom para o Vasco, que está precisando de um zagueiro ali pela lateral, pelo lado direito da zaga, e seja bom em bola aérea. Isso aí é desde o ano passado que a gente vem levando gol, agora o Vasco leva gol em todos os jogos, vem levando gol na temporada passada e nessa. Precisamos de um zagueiro, uma estrutura dele alto, né, seja bom em bola aérea. E tem o Fabinho, né, também, que está jogando lá na Arábia, o Fabinho, um ex-Liverpool, o Fabinho é um jogador, né, de Premier League, jogador muito bom, muito conceituado, e servir o Vasco, quem sabe aí nessa conversa aí, o Vasco tem que procurar, está sondando esse jogador antes da janela abrir, porque aí esses jogadores chegarão na janela do meio do ano. Vamos ver, estamos precisando de jogadores, o Renato já falou, um elenco curto para essa temporada aí de 2026 com Copa do Brasil, com o Sul-Americano e Campeonato Brasileiro, que está dando prioridade. Precisamos de jogador para aumentar elenco e seguir na temporada. Galera, agora vamos falar sobre a venda da SAF, né? Com a batida do martelo pela corte lá dos Estados Unidos, né? Liberando a venda dos 31%, que estava retido com a ANCAP, né? As 31% da 777, daquela venda meia enrolada que aconteceu, né? A 77 faliu e a ANCAP ficou com os 31% retido. Então, lá nos Estados Unidos, a corte bateu o martelo e liberou a venda, né? Com essa venda, né, ficou melhor para a negociação entre Marcos Lamáquia, empresário, e o Vasco, né? O Marcos Lamáquia, né, depois dessa venda, o Marcos Lamáquia vai apresentar uma proposta para o Vasco, agora nesses 10 dias aí, quem sabe essa semana ou na outra, né, para a compra da 90% da SAF do Vasco.
o Marco Lamarca, com o seu corpo jurídico, fez um levantamento de todas as dívidas do Vasco, e que pode chegar a R$ 1 bilhão, né? O Vasco tem muitas dívidas com o clube, aí, dívidas aí na justiça, e aí vai se conversar, vai formalizar a proposta, né, para o Vasco, para ver se aceita. Essa proposta aí é com a quitação de dívidas, né, reformas no CT, melhorias no CT, né, pagar todas as dívidas, e 200 milhões anual durante os 5 anos, só para o futebol, né, fora venda de jogadores. Né. E essa proposta vai ser colocada na mesa. Vamos ver se o Vasco vai aceitar. O Vasco está precisando, o Vasco deve muita grana, e eu creio que seja uma boa, né, para o Vasco essa negociação da SAF do Vasco. Galera, agora vamos falar sobre o treino, né? Os treinos que o Vasco está tendo, a semana de treino, uma semana de treino aqui, lá no CT Moacir Barbosa. O Renato Gaúcho optou por não viajar para fazer uma semana de treino intenso com os jogadores titulares, considerados titulares. Os treinos são focados no jogo de sábado, às 16h30, contra o Remo, né, lá em Belém, no Mangueirão. Então o Vasco, o Renato Gaúcho fez vários treinos, treino tático, físico, né, onde tem as falhas ali, corrigindo as falhas na zaga, né, corrigindo a falha ali na entrada, no meio do campo, na entrada ali da grande área. E o Vasco, né, agora chegou o elenco do Vasco, alguns jogadores vão ser integrados aí, a esses treinos. O Vasco vai treinar hoje, né, principalmente com esses jogadores que vieram ali, o JP, eu espero que o Renato Gaúcho dê uma chance ao JP, né? Tem um Puma Rodrigues, parece que vai ficar fora do jogo por levar o terceiro cartão contra o Botafogo, né? E aí o Vasco vai fazer um treino hoje ainda, né, na quarta-feira, e a logística é que amanhã o Vasco viaje pela manhã para Belém, faça um treino à tarde e outro treino na sexta-feira, né, no CT do Paysandu. O Vasco vai ficar fazendo seus treinos lá no CT do Paysandu, vai chegar na quinta-feira em Belém, quinta-feira de manhã, pela manhã, quinta-feira à tarde faz um treino lá no CT Paysandu, focado no jogo de sábado, e na sexta-feira da manhã faz outro treino, né, lá também no CT do Paysandu, e no sábado o jogo, os treinos, esses treinos para preparação, né, para o jogo, né. No sábado terá o jogo às 16h30, no horário de Brasília. O Vasco precisa desses 3 pontos para não se distanciar, né, do pelotão lá em cima. O Remo jogou domingo contra o Grêmio, deu trabalho, o Remo era para sair com a vitória, não vai ser fácil esse jogo, o Remo vai jogar em casa, lá no Mangueirão, e o Vasco precisa desses 3 pontos, né, para não se distanciar do pelotão lá de cima, ficar ali entre os sexto ou sétimo, dependendo dos resultados dos outros jogos. Não é isso? E aí, vamos tentar a vitória, o Vasco precisa dessa vitória. O Remo não vai contar com o Pikachu, né? O Pikachu é um bom jogador, batedor de falta, não vai haver lei do ex dessa vez, né? E é isso aí, galera. Vamos esperar a vitória do Vasco. A possível escalação, né, do jogo de sábado será Léo Jardim no gol, né, PH na lateral esquerda, Cuiabano na lateral, PH na lateral direita, Cuiabano na lateral esquerda, Alan Saldívia e Robert Renan na zaga, Cauã Barros como primeiro volante, Thiago Mendes e Tietê. Seria bom o Renato Gaúcho aí aproveitar, botar o JP aí, porque o Tietê às vezes oscila muito. Quem sabe ele não use o JP, mas como ele gosta do futebol do Tietê, possa ser que ele vá com o Tietê mesmo. Ali na frente, o Carlos Andrés Gomes, o Spinelli, aí vem o Spinelli e vem o Breno, que ele possa usar. Na lateral direita tem as dúvidas aí se ele vai usar o Moreira, né? O Nuno Moreira, que o Nuno Moreira levou uma pancada lá, não sabe se ele vai
está sentindo como é que ele vai ficar, se ele vai se recuperar. Aí tem o Marinho Inestrosa, tem o Adson. Pela lateral direita tem várias opções. Tem o Brenner, pode cair pela direita também, ou ele pode usar o Andrés Gomes pela esquerda, o Spinelli centralizado e o Brenner pela lateral direita. Tem várias opções aí, vamos ver. Né? Renato Gaúcho gosta de fazer mudanças, né, para surpreender o adversário. Vamos ver qual vai ser a escalação, mas essa é a possível escalação. Vamos para frente. Vasco é para quem acredita. Sexta-feira vamos trazer 3 pontos de lá, se Deus quiser. Galera, por enquanto é só. Peço a sua ajuda, a sua colaboração, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que a plataforma reconheça o meu trabalho e divulgue para mais torcedores vascaínos espalhados pelo Brasil.